O auxílio emergencial foi criado em abril por uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro. O objetivo do auxílio é reduzir o impacto econômico causado pela pandemia do coronavírus. Surgiu para nós o sinal amarelo. Começamos a nos preparar para enfrentar o coronavírus. Para receber, o trabalhador deve ter mais de 18 anos, não possuir renda formal e fazer parte de família que receba per capita até R$ 522,50. O benefício atinge trabalhadores informais, autônomos, desempregados, microempresários individuais e contribuintes individuais do INSS. Esse é um programa especificamente de defesa da vida e da saúde dos brasileiros. A previsão inicial era que fosse pago por 3 meses, mas já em maio o governo anunciou a prorrogação do pagamento por mais 2 meses. No Congresso, o valor original do auxílio passou de R$ 200 para R$ 600 por mês. Com muita sabedoria, a Câmara ia começar a subir. E subiu, foi até 500, quando então o próprio líder do governo ligou para o presidente, me perguntaram se dava para ir para 600, porque o presidente queria avançar mais ainda. No início, o presidente da República queria uma proposta de R$ 200 por família, mas a nossa luta, a luta do PT e também a luta de inúmeros congressistas fez com que aprovássemos uma proposta que variava de R$ 600 a R$ 1.200. O presidente Jair Bolsonaro, em um gesto de apreço, de respeito, de carinho ao parlamento, solicitou que o presidente Rodrigo Maia e eu assinássemos junto com ele o decreto de prorrogação por 2 meses do auxílio emergencial aos brasileiros. Aprovado pelo Congresso, o auxílio emergencial chegou a quase 65 milhões de brasileiros, somando 108 bilhões e 100 milhões de reais. Com a sua extensão já confirmada pelo governo até agosto, esse total deve chegar a 200 bilhões de reais. O problema é que, nesse universo, há muita gente que não tem direito ao auxílio. Segundo o Ministério da Cidadania, mais de 565 mil pessoas que receberam em abril foram excluídas em maio. Entre os motivos listados pelo Ministério da Cidadania para a exclusão de nomes da lista estão: beneficiário está cumprindo pena, é residente no exterior, tem mandado de prisão expedido, o benefício está em nome de um morto ou a exclusão foi pedida pela própria pessoa. Nós ficamos impressionados que, apesar do esforço do governo federal, mas nós temos milhares de pessoas que exercitaram de uma forma absolutamente irresponsável a utilização desses recursos com inscrições dos seus nomes de forma ilegal. O TCU estima que quase outros 3 milhões de beneficiários podem estar recebendo irregularmente. É a diferença entre os brasileiros que se enquadrariam nas exigências legais e o total de inscritos para o auxílio. Além dos já excluídos, outro relatório do Tribunal de Contas da União apontou que mais 620 mil auxílios emergenciais podem ser irregulares porque estão sendo pagos a servidores públicos, pessoas que recebem seguro-desemprego ou outro benefício previdenciário ou, novamente, já morreram. O Tribunal de Contas da União já enviou os 2 relatórios ao Ministério Público, que vai decidir se processa quem recebeu o auxílio emergencial irregularmente. Em vários estados, muitas pessoas estão sendo presas, acusadas dos crimes de falsidade ideológica e estelionato, com penas de até 5 anos de prisão. Mas, afinal, por que brasileiros como eu e você se aproveitam de uma situação como essa para levar uma vantagem indevida? Por que esse tipo de fraude é tão comum em nosso país? Nós temos pesquisas que apontam para o efeito de um traço da nossa cultura sobre o comportamento antiético ou desonesto, que muitas vezes é tido como o jeitinho brasileiro. Quanto mais a gente percebe essa característica cultural, mais a gente percebe uma associação também com comportamentos antiéticos, e desonestos. Essa é uma questão que não é exclusiva dos brasileiros, mas é marcante entre os brasileiros. Em grande parte porque nós temos uma educação extremamente precária. Uma escola de qualidade que ensina os valores da honestidade, do respeito aos outros. Isso nós não temos. E isso é uma das razões
pelas quais cometemos esse tipo de delito.